Bruni, Thaís Bruni. Não sei se já começou a gravar, aqui não está aparecendo. Ah, começou. Agora começou. Eu vou então apresentar a professora Aline. A professora Aline Thaís Bruni, ela possui bacharelado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tem pós-doutorado em Biofísica pela Unesp, Química Teórica na USP. Ela também é bacharel em Direito, né, e possui MBA em Planejamento e Gestão Ambiental pela Universidade Cândido Mendes. A Aline, me corrija se eu estiver errada, desde 2009, a Aline é professora na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ela foi fundadora da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, a SBCF, ocupando o cargo de presidente desde a organização durante o biênio 2017-2019. Ela tem estágio de pesquisa no exterior na Texas Southern University, e também tem na de Houston, né? É a mesma, na verdade. É a mesma, né? Em Houston. As linhas de pesquisa da Aline são métodos in silico aplicados ao estudo de novas substâncias psicoativas e problemas ambientais. A Aline já publicou 27 trabalhos, 2 livros e vários capítulos de livros, né? Eu vi que tem vários capítulos de livros. É livro para o ensino médio. Legal. Já orientou 8 dissertações de mestrado, supervisionou um pós-doutorado, orientou 36 alunos de iniciação científica, fora os trabalhos de conclusão de curso, e ela atualmente orienta 4 trabalhos de tese de doutorado, 2 dissertações de mestrado e 3 trabalhos de iniciação científica. Aline, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de ter sido. Esse colóquio aqui no programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal de Pernambuco, e a sala é sua, fique à vontade. Obrigada, eu vou então compartilhar. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, oficialmente o convite, no começo, depois no fim também, e falar que é um prazer, né, falei que a pandemia trouxe essa situação, né, da gente poder dar uma palestra num lugar que é longe do que a gente está, mas ao mesmo tempo manter o contato ainda que virtual. Então, eu fico muito feliz de ter recebido o convite, e hoje, então, eu vou falar um pouquinho, né, do meu trabalho aqui para vocês, tá? Só alguém eu já comecei a compartilhar a tela. Sim, só falta pôr no modo apresentação. Modo apresentação, né? Então, já está aparecendo. Aqui, pronto, né? Bom, então, boa tarde, né, a todos e a todas. E hoje, então, vou falar um pouquinho, né, dos métodos in silico como alternativa para os desafios de análise de novas substâncias psicoativas. Como eu estou na área de química forense, é lógico que a gente vai ter que falar um pouquinho, né? Eu sei que a maioria da nossa plateia é uma plateia de ciências exatas, né? Mas a gente tem que falar um pouquinho, se a gente vai falar um pouquinho de aplicação da lei, a gente tem que falar um pouco sobre direito, tá? Bom, a química forense, ou os estudos forenses de uma forma geral, atraem muita curiosidade, certo? Então, sempre a gente está aí pensando na solução de um crime, tá? Então, na área forense, né, quando alguém comete um crime é sempre cometido por uma pessoa, às vezes pode acontecer também, tem responsabilização penal de empresas, mas tem sempre uma pessoa física por trás. Ocorre, né, a coleta de vestígios, a análise desses vestígios, e o objetivo é sempre determinar o que a gente chama de autoria e materialidade para que possa, né, ser aplicada a lei de uma maneira, digamos, o mais corretamente possível, tá? A avaliação forense, é importante a gente falar, ela é intrinsecamente interdisciplinar, ou seja, não existe uma única área do conhecimento que integre, né, uma avaliação forense. Então, ela tem várias áreas. Existe uma confusão muito grande, né, no que é criminalística, no que é criminologia, né, no que é
medicina legal. Então, aqui, de uma maneira muito simplificada, tá? A gente tem aqui as 3 grandes áreas que compõem as ciências forenses, né? A criminalística é quando a gente aplica, né, uma determinada ciência para auxiliar a resolver um crime. Então, tem todas as áreas, matemática, física, química, biologia, computação, enfim, não tem nenhuma limitação. A criminologia é mais associada aos aspectos sociológicos e psicológicos do cometimento do crime. Então, envolve aí psicologia, sociologia, psiquiatria, apesar de psiquiatria também entra um pouco em medicina legal, porque é uma das áreas da medicina, né? Então, a gente tem aí a grande área de medicina legal, onde tem a medicina propriamente dita, odontologia, e uma área emergente, né, de enfermagem forense. Então, quando a química se junta com o direito, né, nós temos a chamada química forense. Eu sempre falo que existem 2 pontos importantes, né? Um químico, às vezes a pessoa fala, eu quero só fazer química forense. Você vai ser químico antes de tudo, tá? Mas o desenvolvimento da química forense, ela ocorre, né? Tem gente que fala, química forense é química analítica aplicada. Será, né? Será que é só uma aplicação das outras áreas da química? Ou será que a química forense é um campo autônomo, né? Independente? Eu defendo que ele é independente porque os métodos que têm sido desenvolvidos aqui, eles têm que atender aos anseios do direito. A química forense, ela é caracterizada por isso, né? Pelo atendimento das demandas da lei. Bom, especificamente hoje, tá? Existem várias vertentes da química forense, mas hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de drogas, né? Que é uma parte que demanda muito esforço, tá? Dos químicos, tanto em análise como em entendimento e uma série de coisas. E as substâncias ilícitas, né, o tráfico de drogas, ele envolve aí esforços mundiais, né, de troca de informações, enfim, conhecimento, notificação de novas substâncias e assim por diante. Então, aqui, né, uma foto, tá, do escritório das Nações Unidas, né, para drogas e crime. Quem gosta desse assunto, aconselho, né, acompanhar essa instituição, porque ela tem muitas informações que são muito legais, tá? E a gente precisa também conhecer a lei. Então, a gente tem o tráfico, né, internacional, que ele ocorre, né, no âmbito mundial, tá? E nós temos também as leis de cada país, né? Então, elas são formadas de maneiras diferentes, de acordo com o sistema jurídico desse país. No nosso caso, né, no Brasil, a lei que comanda aí, né, toda a matéria relacionada a drogas ilícitas é a Lei 11.343 de 2006, né? E essa lei, ela fala o seguinte, tá? Que para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente. Então, o que acontece? A lei propriamente dita, né, que é a lei de drogas, ela precisa de uma agência reguladora, no caso a Anvisa, para dizer, no caso do Brasil é a Anvisa, né, para dizer quais são realmente essas substâncias, tá? Então, a Anvisa, ela segue aí, né, uma série de convenções internacionais para fazer essas classificações, tá? E as substâncias, né, que a gente chama de uso proscrito, ou seja, que são proibidas no país, elas são listadas pela Portaria 344 de 1998, mas elas são atualizadas regularmente, né, por resoluções da diretoria colegiada, né? Então, aqui a gente tem uma série de substâncias, né, que são... Eu até ia fazer uma brincadeira hoje, mas a gente não tem... Eu não sei como que faz no meeting uma enquete, mas eu costumo fazer isso, tá? A gente fala assim, você sabe quais substâncias são proibidas? Todo mundo fala, sei, né? E na hora que você vai ver, será que sabe realmente? Então, a gente vai fazendo isso. Então, pensem nisso, né? Será que você sabe realmente todas as substâncias que estão lá na lista F?
um ponto importante que eu quero que vocês prestem atenção é isso, né? Canabinoides sintéticos e catinonas sintéticas. Eu estou mexendo com o meu mouse, tá, gente? Por isso não tem uma mesa ainda, mas é legal para chamar a atenção, tá? Mesmo o risco saindo torto. Enfim, nós temos aqui, então, né, uma das últimas reuniões aí da diretoria colegiada, né, da Anvisa, e ela teve, né, recentemente, em fevereiro de 2021, a inclusão aí de novas substâncias nessa lista F, tá? Então, é bom, quem gosta, né, dessa parte, fica sempre atento para quais são as novas substâncias que estão sendo colocadas aí na lista. Mas presta atenção também aqui, que tem na lista da Anvisa a classe estrutural de canabinoides sintéticos e classe estrutural de catinonas sintéticas. Isso pode ser bom e pode ser ruim, tá? A gente vai explicar por quê. E também, né, ficam sob controle todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima. Então, tudo que isômero de posição, enfim, tá? São importantes, né, para a gente ver enantiômeros e assim por diante. E aí vamos aos crimes, e aí que começa a bagunça, né? Né, quem sabe um pouquinho de direito, né, tem um princípio da legalidade, da anterioridade, que diz que não há crime sem a lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Então, para um crime existir, ele precisa estar descrito na lei como crime, tá? Então, o artigo 28 da Lei de Drogas, né, o primeiro, né, seria a posse, né? Então, quem adquirir, tiver transportar ou trouxer consigo, mas exclusivamente para consumo pessoal, tá? Droga sem autorização ou em desacordo. É relacionado ao consumo de drogas, ao uso de drogas, tá? E ele tem as penas, né, que é a advertência sobre os efeitos das drogas. Prestem atenção que o consumo não tem pena privativa de liberdade, tá? Então, ele tem essas 3 penas aqui: advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. Muita gente pensa que uma pessoa, quando ela é condenada, ela tem que ir presa, né? Ela é privada da liberdade, mas existem outras penas que podem existir, tá? Então, lógico, né? Existem outras penas que podem existir, ficou mal essa frase, mas assim, existem outras penas possíveis, né? E aqui, então, a gente tem que o consumo não tem prisão exatamente previsto na lei. Só que, aí vem o parágrafo 2º, que é para destinar-se a droga, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, quem que define? O juiz. O juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância apreendida. E aí que começa, né, um grande problema, primeiro porque quem define natureza e quantidade geralmente é na investigação, essa informação é dada para o juiz, e a gente tem várias distorções aí de julgamento, né, em relação a que é quantidade principalmente, tá? E aí também, né, local, circunstâncias sociais e pessoais e conduta aos antecedentes do agente. Então, o juiz ali, ele tem na mão dele, né, as informações para que ele diga se essa droga era ou não para consumo pessoal. Então, a gente vê várias distorções, depois, se vocês quiserem, posso até mandar reportagens, enfim, tá? Relacionadas a esse poder, né, dado ao juiz para decidir se a droga é ou não a consumo pessoal. E aí, no artigo 33, a gente tem o crime de tráfico, presta atenção, no crime de consumo, né, relacionado ao consumo, a gente tem 5 condutas, né, 5. No crime de tráfico, temos 18 condutas, sendo que as 5 anteriores estão inseridas no crime de tráfico, tá? Então, importar, exportar, papapá, aí vem ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc. E adquirir, né, que são iguaizinhas ao do crime de consumo. Quem diz para o juiz qual que é a natureza, a quantidade, as condições locais, né? Geralmente é a perícia, tá?
Então, a perícia né, o laudo pericial é um documento que contém análise científica dos vestígios, né? Então, esse documento ele deve apresentar a maior quantidade possível de informações e essencial que siga o método científico. Mas temos que ressaltar, e isso é importante, que a análise científica ela vai sempre estar limitada, né, às condições fornecidas pelo Estado. Então, não adianta você ter um perito super gabaritado, que geralmente são, né, a parte pessoal, ele é muito importante, mas ele não tem um aparelho sequer para poder fazer uma análise, tá, dentro do laboratório dele, lá de perícia. E aí, vem a parte da prisão, né? Então, ocorrendo prisão em flagrante, lá no artigo 50, então, para efeito de lavratura do auto, a lei diz que é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade, tá? Firmado por perito oficial, e aí vem o segundo problema que eu acho que é esse, por pessoa idônea, né? E aí a gente tem, né, que no prazo de 10 dias será apresentado o laudo definitivo. Eu já vou explicar o que são esses dois laudos, tá? E ocorre aí também a destruição das drogas, tendo que se guardar a amostra necessária para isso. Então, a gente tem dois laudos que a lei coloca. O laudo de constatação, que é geralmente um exame mais rápido, né? E o laudo definitivo, que vai dizer realmente se a droga é o que se constatou lá atrás, tá? O grande desafio é a correta identificação da substância. Então, aqui um exemplo, né? Um artigo muito legal, publicado na Química Nova, tá? Mostrando as cores, né? Geralmente o laudo de constatação, ele é feito aí por exames colorimétricos, né? E a gente tem aí, aqui, para vocês prestarem atenção, né? O F é a cocaína, o G é a prometazina e o H é a lidocaína, que é, né, aí um anestésico. Então, assim, a menos que você seja uma pessoa, né, que tenha zero de desvio em visão de cores, eu não consigo ver a diferença entre esses três. E o exame de constatação, lembrando aqui, é o responsável pela prisão em flagrante, tá? Então, a gente vê, né, uma série de problemas relacionados a isso. Então, só para falar um pouquinho do exame de constatação, né, os métodos analíticos são geralmente mais simples, né? No Brasil são usados os colorimétricos. Vantagem desses métodos são a alta sensibilidade. A desvantagem, entretanto, é que eles não são específicos e tem muitos casos de falso positivo. No falso positivo, você pode acabar, né, encarcerando alguém que realmente não estava na posse da substância. E o falso negativo, você não encarcera alguém que estava na posse da substância. Ou seja, você vai ter problema aí. E a gente tem aqui o laudo definitivo, né, que é geralmente um teste bem mais confiável, geralmente por equipamentos, né, por instrumentação analítica, e a gente tem aqui, então, as vantagens, né, eles são mais confiáveis, mas precisam de preparação de amostra, enfim, e também precisam, né, do analista, um analista experiente. Então, aqui um exemplo, né, um exemplo da mídia, tá, já aconteceu, foi em 2006, mas isso acontece direto, tá, gente? A gente tem um estudo de jurimetria, né? Que não vem ao caso aí, que é muito grande a quantidade de pessoas encarceradas só com base no exame de constatação. A Daniele, né? Que é essa moça aqui, ela tinha uma filha, ela já tinha sido usuária, então ela tinha o estigma, né? Do usuário. E a filha dela veio a falecer, uma criança, tá? E ela foi acusada de matar a filha com cocaína na mamadeira. Ela era chamada de monstro da mamadeira, né? E depois ela foi encarcerada com base no exame de constatação, né? E o fato é que depois veio o exame definitivo e era leite em pó, tá? Enfim, a perda que ela teve não só da filha, ela, né, apanhou na cadeia, enfim, teve uma série de situações que não foram nem um pouco boas, e isso acontece com frequência, tá?
A avaliação forense de drogas, portanto, ela acontece em 2 momentos, né? No local onde tem a apreensão, onde é feita a constatação, e aí se determina a natureza e a quantidade, tá? A quantidade é extremamente importante, né? É lógico que alguns papelotes intermediários, né? Por exemplo, às vezes 500 quilos num helicóptero, vamos supor, né? Não tem como ser consumo, tá? Só pode ser tráfico. Se você acha assim, 10 cigarros de maconha, etc., aí tem problemas aí, dependendo da interpretação do juiz, tá? E depois, essa amostra tem que... se você acha uma amostra muito grande, você tem que ter processos adequados, né, de amostragem para ir para confirmação laboratorial. Então, como são feitas essas análises do laboratório, né? De uma forma geral, o teste definitivo, tá? As orientações, né, tanto da ONU quanto do DEA, do Grupo de Trabalho Científico para Análise de Drogas, eles dividem as técnicas analíticas em 3 categorias, A, B e C. E eles falam assim que para você ter certeza que uma droga é aquilo mesmo, você tem que ter uma técnica A, mais outra técnica de qualquer categoria. Caso a não esteja disponível, deve ser realizado pelo menos 2 técnicas B e uma terceira da categoria B ou C, tá? Então, essas são as técnicas da categoria A. Então, a gente tem aí infravermelho, né, massas, RMN e assim por diante. B, a gente tem as cromatografias, né, eletroforese, UV e assim por diante. Exame macroscópico para cannabis, etc. E a C são os testes colorimétricos, né, fluorescência, imunoensaios, etc. Tudo bem, então já existiam alguns problemas para, né, no caso da Daniele aqui que a gente viu, já existem problemas para substâncias conhecidas como a cocaína. Aí o que começou a acontecer? A gente começou a ter a emergência, foi entre 2008 e 2010 que começou a ser registrado, né, o aparecimento de novas substâncias, né? Aqui a gente tem um gráfico, tá? Do último relatório da UNODC, né, de 2019, aí o de 2020 reporta 2019, 2021 deve sair em breve, tá? Mas ainda não saiu. E aí, o que a gente tem aí, né? A quantidade de substâncias novas reportadas aí nos países. Qual que é o problema, né, de você ter isso? Você tem uma complexidade muito grande, né? Como são drogas ilícitas, você pode ter mistura de substâncias, né? Um aumento no uso de precursores, novas tecnologias. Aqui é o grande problema também que a gente vai abordar, tá? Que é a sobreposição dos mercados legais e ilegais. Esse problema também é terrível para o uso, né? Problema de polidrogas e, enfim, novas substâncias entrando no mercado. Eu gosto muito desse gráfico, né? Que é um gráfico, porque tem muito essa discussão, as pessoas geralmente não sabem a diferença entre descriminalizar ou legalizar, né? Quando você descriminaliza apenas, você está deixando de que uma conduta, você está fazendo com que uma conduta deixe de ser crime, mas você não cria uma lei para essa conduta, tá? Então, esse gráfico aqui é muito interessante, né? Que ele fala caminhos para políticas de droga que funcionam, tá? Dessa Global Commission on Drugs, e a gente tem o quê? Que os danos, né, sociais e a saúde, a gente vai falar um pouquinho de redução de danos, no mercado onde tudo é proibido, ele é tão grande quanto no mercado não regulado, né? Então, quando você só descriminaliza e não regula, você também pode ter um dano social, né, um risco aí muito grande, tá? Mas o que são, portanto, as novas substâncias psicoativas? Então, imagina que essa é uma substância já conhecida, né? Um exemplo de uma substância qualquer, já bem conhecida aí no meio ilegal.
Aí essa substância está lá na lista, né? Todos os países têm listas. Olha, então essa substância, essa fórmula molecular, ela é proibida. Aí, né, que vai o cara e fala assim, se essa é proibida, eu vou fazer uma síntese aqui e vou ter uma outra substância muito parecida com a anterior, tá? Mas que não é proibida, né? Então aí começam a aparecer essas substâncias e aí começa a aparecer, né, o buraco legislativo, enfim, como que você faz para que isso para resolver esse problema. Então, as NPS, né, que a gente vai chamar, eu gosto da sigla através do nome, pode ser NSP, do nome em português, mas NPS do nome em inglês, tá? Elas apareceram para burlar a proibição, porque antes a maioria das listas era por fórmula molecular, né? Elas dão a sensação de licitude, ou seja, se não é proibido, então é permitido. Isso não é verdade, tá? Também tem o objetivo de mimetizar os efeitos recreativos, ou seja, se tem fórmulas moleculares parecidas, pode ser que dá o mesmo efeito recreativo, mas isso não é verdade, né? Também dificultar a detecção e tornar a fiscalização ineficaz. Então, só para vocês terem uma ideia, né, no último relatório aí da ONADC, só no mercado, só em 2018, foram reportadas aí 541 diferentes novas substâncias psicoativas, tá? Então, não é pouca coisa, né? E aí a gente vem para o nosso problema. Então, nós temos as drogas lícitas, né, que chamamos de fármacos, então são aquelas que são reguladas, tá? Lembra que eu mostrei o gráfico para vocês, né, do mercado ilegal e do mercado não regulado. E aí a gente tem, portanto, as drogas lícitas que estão, né, reguladas. Tem as drogas ilícitas, né, que são proibidas dentro da lei. E aí a gente tem as novas substâncias psicoativas, que eu falo que elas estão no buraco negro legislativo, né? Elas não são, muitas delas não são nem proibidas e nem lícitas. Então, naquele gráfico ali de redução de dano, mostrou, eles estão assim no mercado legal não regulado, tá? Ou seja, não é proibido, mas também não é regulado, ou seja, pode causar um dano muito grande, né? E aí também tem a outra face, né, que é a falsificação de medicamentos, tá? Ou seja, você falsificar o medicamento é considerado também crime hediondo. Para que esse crime ocorra, né, você pode ter o produto sem o princípio ativo, às vezes usado em placebo, né? Produtos com a quantidade incorreta, então, ou menos ou mais do princípio ativo, com o princípio ativo errado, com as quantidades corretas, mas com embalagens falsas, ou seja, você não sabe onde foi fabricado, cópia de um produto original e produtos com alto grau de impurezas ou contaminantes, né? Então, aqui vou dar um exemplo, né? Para vocês, né? Um caso jurídico, tá? Ocorreu a apreensão de etilmorfina, né? A pessoa foi, né, encarcerada, prisão em flagrante, com base na lei, né? Na lei de drogas, tá? E não havia o teste de constatação, como fala a lei, né? Para efeitos da prisão em flagrante e tudo. A etilmorfina, ela está na lista A2 da resolução da Anvisa. A heroína, que é bem parecida, está na lista F. Então, essa pessoa mesmo, encarcerada, ainda que fosse um problema que fosse realmente a etilmorfina, tá? Ela não poderia ser encarcerada com base nessa lei, né? Porque tem que ser na lei aí, eventualmente, de falsificação de medicamentos. Então, temos vários problemas, né? As pessoas sequer sabem quais são as substâncias que estão em determinada lista, tá? Então, a lista 2, ela não é de substância proibida, né? Ela é uma lista, né, que a sujeita tem que ter concentrações especiais. Então, é um problema muito grande que a gente tem que aprender. Então, aqui, né, existem várias categorias,
de novas substâncias psicoativas, muitas mesmo, e eu separei algumas, né? Então, a gente tem aí canabinoides sintéticos, né? Os fentanis, que são decorrentes aí da heroína, os sais de banho, né? Que eles chamam que são decorrentes da anfetaminas e catinonas, os N-bomes, né? Que vêm do LSD, e os benzodiazepínicos, né? Que são aí derivados de calmantes, tá? E a gente tem vários desafios relacionados a esses problemas, né? Primeiro, se os testes de constatação, eles dão falso positivo para as drogas já bem conhecidas, como será que esses testes se comportam em relação às novas substâncias psicoativas? Outros são os testes definitivos, né? Existe padrão analítico para todas as novas drogas, então a gente viu lá que tem mais de 500 drogas que foram registradas, né? No ano de 2018, que é o último registro que tem. Será que todo mundo tem padrão analítico para isso, para fazer um teste definitivo, né? Será que todas as técnicas servem para realmente diferenciar, né, as substâncias parecidas? E, por fim, né, os riscos. A gente tem risco individual e risco social relacionado ao consumo dessas substâncias, tá? Então, são substâncias que a gente não sabe quais são os efeitos, né, decorrentes do consumo, qual que é a toxicidade aguda, crônica, o efeito a curto prazo, a longo prazo e assim por diante, né? Então, a lei de drogas traz uma série de desafios químicos para quem gosta, né? E tem várias formas da gente resolver esses pontos e várias formas de pesquisa. Eu vou explicar um pouquinho, né, a pesquisa que a gente faz usando métodos aí computacionais para auxiliar nesse ponto. Então, de uma forma geral e bem resumida, né, a realidade, a gente não está vendo o átomo, né, a gente sabe que química é uma ciência, né, que baseada na abstração, lógico, mas, enfim, com uma série de modelagens, né. Essa realidade, ela pode ser representada por experimentos, né? A maioria dos químicos vão para o laboratório, tá? Fazem os experimentos, mas aqui a gente pode ter equipamentos de alto custo, né? Muitas restrições regulatórias e interpretação, né? A partir de uma observação, às vezes, macroscópica. E a gente tem a parte de modelagem, né? Onde a gente usa aí uma simulação computacional, dá para prever propriedades, né? É possível fazer interpretação a partir, né, de dados moleculares, mas o melhor, né, da simulação computacional, da modelagem para trabalhar com drogas, é que a gente não tem restrição regulatória. Isso realmente é um grande incentivo, tá? Você não precisa depender de ninguém para te dar a amostra, você desenha lá a molécula no computador, enfim, tá? E consegue ter alguns resultados. Isso não substitui, obviamente, nunca um experimento, mas pode, né, orientar a tomada de decisões relacionadas a essas substâncias, tá? A modelagem, ela tem representação geralmente física, né, conceitual e matemática. Então, a modelagem científica, né, ela pode ser feita por meio da representação física, conceitual e matemática, usada, né, para explicar e prever o comportamento de objetos ou sistemas reais, né, e ele é um componente essencial, né, da ciência moderna. No entanto, a gente tem que ter consciência que são aproximações, tá? Então, não são réplicas exatas. Então, os modelos precisam, né, continuar sempre melhorando, tá? Mas, no caso de substâncias ilícitas, né, a avaliação in silico, ela pode ser uma ferramenta muito boa no processo de tomada de decisão. E eu vou mostrar aqui. Para quem não sabe, né, o termo, a gente tem o termo in vivo, né, que são os experimentos que usam organismos vivos, o in vitro, né, que são técnicas para estudar, né, geralmente um organismo vivo ou ambiente externo, como crescimento celular, in situ, né, estudo no local de interesse, e o in silico, eu coloquei um coraçãozinho aqui, porque é o que eu mais gosto, lógico, né, que é feito no computador ou por meio de simulação computacional. Então, o que é um modelo, né? Então, esse daqui é
o modelo do touro, né? Eu sempre falo assim, isso é um touro, né? Isso é um modelo para um touro, né? No caso do Picasso, aí tem esse touro, e ele tem vários modelos, né? Uns mais refinados, outros mais simples, outros mais, enfim, com o estilo dele e etc. E até que a gente tem aí, né, modelos no qual você pode representar de uma maneira simples, tá? Aquilo que você quer demonstrar. No caso, a gente usa aí, né? A gente tem vários modelos atômicos, então a gente usa aí hoje o modelo quântico, né? Para poder descrever o átomo e as moléculas. Então, aqui no nosso trabalho, na nossa proposta, é usar o computador, né? Para o quê? Para representar condições de laboratórios para serem utilizadas dentro de um contexto forense. Então, você pode, né, ter informações tanto para ajudar na investigação, como na parte de políticas públicas e também, né, para fomentar aí, para ajudar a melhorar, né, o sistema jurídico propriamente dito, tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês, né? Esse é o Caio, meu aluno de doutorado, tá? O Caio, desde o mestrado, ele estuda anfetaminas e catinonas. Então, esse é o grupo de estudo, né? Então, a gente tem aqui desse lado as anfetaminas, tá? E desse lado aqui as catinonas. Observem que a diferença, né? Então, aqui é a anfetamina A1 e aqui é a catinona 1. A gente tem a única diferença entre eles, entre essas duas, perdão. Oi. A única diferença entre elas é uma dupla O, tá? E então você tem aqui os pares homólogos. A gente tem os pares homólogos, tá? Que são diferenciáveis por carbonídeo. Gente, está tendo uma... Licença, Jailson, seu microfone está aberto. Obrigada. Bom, continuando, portanto, né? Só que lembra que eu mostrei lá a lista F da Anvisa? No Brasil, apenas as catinonas são proibidas. As anfetaminas, não, tá? Algumas são, mas não são todas. Lá a Anvisa coloca, né, que a classe estrutural das catinonas são proibidas. Então, qualquer dessas é proibida e aqui a gente tem, né, as anfetaminas, tá? Enfim. Aí, então, vamos para os nossos desafios. Lembra que eu mostrei os desafios aqui para vocês rapidinho, né? Voltando aqui. Teste de constatação, teste definitivo e os riscos, tá? Então, o nosso primeiro problema, né? Voltando lá, é para os testes de constatação. Então, a gente estudou aí um trabalho, né? Da literatura, né? Esse trabalho, o que a gente percebeu, né, do professor Roh, tá? Claude Roh, que ele é o presidente do IAFES, né, que é a maior associação internacional de ciências forenses do mundo, né? E nesse paper deles, eles mostram, né, o isoticianato de fluoresceína para detectar o que eles chamam de estimulantes tipo anfetamina, né? A catinona é considerada. E aí a gente olhou no grupo de estudos dele e viu assim, opa, temos aqui catinonas, né? E temos também anfetamina. E aí, será que na legislação do Brasil essa substância seria ok para diferenciar entre as anfetaminas não proibidas e as catinonas proibidas, né? Então, essa é a pergunta, tá? E aí, né, esse é uma das partes do trabalho de doutorado do Caio. A gente fez aí, nesse caso aqui, eles usam, né, o ultravioleta, e a gente percebeu o quê? Né? Fez as simulações computacionais que, apesar de essa substância ser boa para determinar de uma forma geral, né, os estimulantes tipo anfetamínicos, né, ele dá confusão, aqui a gente aplicou quimiometria, tá? Para os resultados individuais, né? Ou seja, ele não separa anfetamina de catinona e, além do mais, também ele só reage com aminas primárias ou secundárias, ou seja, no caso da gente ter aminas terciárias, também não detectaria,
tá? Então, para o caso da nossa legislação, esse não seria aí um bom teste de constatação. Aqui a gente tem, né, outra substância, não foi exatamente um outro paper, que não foi exatamente para NPS, mas foi para cocaína, né? Tem os interferentes aqui da cocaína, que são lidocaína, cafeína e procaína. Existem outros, mas esses são os mais comuns, tá? E existem estudos na literatura que mostram essa substância, né, que é uma cucurbitulina hábil para detectar cocaína, né? Aí a pergunta que a gente fez, nossa, será que essa substância consegue fazer o diagnóstico diferencial entre os interferentes? Então a gente fez um estudo aí também, né? Usamos semi-empírico, DFT e dinâmica molecular, tá? Né, os estudos mostraram que essa cucurbitulina ela não é específica para cocaína. Então, é sempre importante para droga a gente entender se ela é específica ou não. Aí eu deixei aqui em vermelho, né? Esse artigo foi submetido para alguns lugares e eu fiquei chocada com esse comentário de um dos revisores, tá? Que ele falou que o trabalho não deu certo, né? O que é dar certo? Né? Então, do ponto de vista científico, tá? Então, ele colocou aqui, né? Por que tanto esforço foi aplicado para mostrar que uma detecção não funciona? Então, assim, é difícil, né? A gente lidar com esse tipo de coisa, isso é um dos problemas da química forense. Assim, não é que o não funciona é importante, porque quer dizer que para que você vai? Lembra que eu falei do estudo em sílico para a tomada de decisão? Para que você vai continuar eventualmente um estudo com essa substância se ela não é hábil em detectar os interferentes de maneira que você pode colocar diferencial. Então, assim, isso é importante, porque se você tiver eventualmente cafeína, pode dar como cocaína. E se você tiver cocaína, pode dar como cafeína. Então, nos dois casos, você tem aí, né, que chama no direito, né, de descarrilamento da justiça, né, descarrilamento da lei, o falso positivo ou o falso negativo. Enfim. Então, aqui, continuando, a gente quis também tentar ver como que funcionavam, desculpa, gente, as novas substâncias psicoativas em relação às categorias A, né, aos espectros, né? Então, tem padrão, né? Começa nesse ponto aí, a gente não tem padrão, então, assim, será que as informações, né, de simulação computacional podem ajudar, eventualmente, como uma referência para essas substâncias? Então, a gente fez aí, né, mais ou menos um fluxograma, tá? Para tentar, né, achar uma metodologia para prever dados espectroscópicos. Isso é bem feito na literatura, bem definido, mas é pouco feito para as substâncias psicoativas, tá? E a gente avalia os dados geralmente por, né, estatística multivariada ou quimiometria, tá? Então, esse foi o primeiro trabalho, né? Falo que é um pouco de murro em ponta de faca, né? Que a gente dá. Esse trabalho foi publicado lá no Forensic Chemistry, ele é totalmente teórico, né? E a gente simulou aí, no caso, infravermelho, né? Que é uma das categorias A. Em vermelhinho a gente tem as catinonas, né? Em preto as anfetaminas. E assim, lógico, né, que é para molécula no estado gasoso, tem as suas limitações, a gente não tem essa maravilha no experimental, mas de repente a gente pode usar essas informações eventualmente para tentar prever alguma detecção, tá? E aí a gente também testou, né, a ressonância magnética nuclear, porque aqui, se vocês olharem, na categoria A, ele só diz RMN, ele não fala de quê, tá? E aí a gente fez simulação, né, de hidrogênio e de carbono, também para as anfetaminas e catinonas, tá? E na simulação, o que que acontece? Você tem aí que o pode causar uma certa confusão em diferenciar essas duas substâncias.
Já o de carbono seria, né, mais assertivo no caso de ser uma substância relacionada, né, a um estimulante tipo anfetamina, tá? Aqui são os resultados, né, da classificação que a gente fez por quimiometria. Então, aqui a gente fez, né, duas técnicas diferentes, tá? Para os grupos que a gente tem. Então, quando é o de carbono, a gente tem aí, né, uma certa confusão entre as classes, e já no hidrogênio, a gente tem uma confusão entre as classes, e já no carbono é bem mais definido. Então, esse paper a gente acabou de publicar, né, no Jornal de Quimiometria, saiu esse ano, tá? A gente fez também, né, o trabalho da Jade, que é outra aluna minha de doutorado, em relação a canabinoides sintéticos, tá? Também em relação ao infravermelho, então foi publicado aí, né, no JSIM. E o problema 3 é relacionado à toxicidade, né? Será que é possível a gente prever, por exemplo, vocês acham que é fácil a toxicidade dessas substâncias? Muitas vezes a gente só tem algum resultado pós-mortem, que é muito triste, tá? Então, qual seria o risco, né, de a gente ter, de a pessoa consumir uma dessas substâncias? Então, aqui a gente tem, né, os métodos tradicionais, né, de toxicidade. Então, geralmente eles usam animais, podem ter aí um custo bem alto, né, em torno de $100 mil. Existem testes que podem levar de 10 a 20 anos. Já aí a gente tem os testes em sílico, né? Tá, tem vários programas free, mas colocamos aí computador, etc., em torno de $100 mil, e pode levar de dias a meses, tá? Então, aqui é um gráfico, né? Um gráfico sobre a toxicidade em sílico, enfim, que você tem aí uma série de técnicas, né, que vão alimentar bancos de dados, que podem te dar série de informações, né, ajudar a entender o mecanismo de toxicidade, prever aí efeitos adversos. Aqui, né, geralmente o que a gente vê é um uso muito grande dessas técnicas para o desenho de novas substâncias, não para estudar substâncias desenhadas, que a gente chama, né? Então, eu falo que é o caminho inverso, mas que também seria bem útil, tá? E aí a gente tem dois papers, né, nessa área, um também do estudo em sílico, né, do risco dessas substâncias aqui, e o estudo dessas substâncias também como uma ferramenta de redução de danos, né? Então, tipo, será que compensa prever a classe estrutural de todas, proibir, né, a classe todas as catinonas, mas não proibir a das anfetaminas? Qual será o efeito de substâncias homólogas no corpo, tá? Então, a gente viu aí que tem uma diferenciação, né? A gente fez o teste com inúmeros, né? Isso aqui foi aí no Science and Justice, e a gente usou vários programas em sílico para ver se a gente tinha uma divergência entre eles, né? Tem as diferenças também de anfetaminas e catinonas, e aqui a gente tem, né, o docking, né, que também pode ajudar aí para verificar a interação dessas substâncias, né, com os transportadores aí no organismo. E esse trabalho aqui, né, está dando um trabalho desde 2018, não é trivial, tá? A gente está trabalhando nele, né, em colaboração com o perito criminal federal Ricardo Mascarenhas, né, lá de Curitiba, e ele tem dados, né, sobre os espectros na região de infravermelho de N-pentilonas, né, pentilonas, que são catinonas, né, e ele tem 68 amostras disso, e a gente, né, fez simulação de uma série de situações, inclusive colocando adulterantes, né, simulando também os adulterantes que são reportados na literatura para essas substâncias, e a gente quer saber a N-etilpentilona mesmo? Então, a gente criou modelos, né, com os dados simulados, tá? Modelos quimiométricos,
e utilizou, então, das 60 amostras dele, não está o slide aqui, mas acho que só 2 ou 3 realmente caíam na mesma classe onde tinha a N-etilpentilona, tá? É um resultado muito interessante, inclusive, para ser eventualmente colocado em campo, né? E esse também foi um trabalho legal, a gente só usou quimiometria, tá? Aqui não teve simulação exatamente computacional, mas foi para ajudar, né, um grupo experimental do nosso departamento, tá? Que eles fazem detectores, né? Então a gente queria saber se esses detectores, usando, né, o óxido de vanádio aí, eles eram hábeis em amostras, né, de cafeína, cocaína, lidocaína e assim por diante. Então, a gente fez os modelos quimiométricos baseados, né, nessas detecções, e os modelos aí foram hábeis em acertar essas substâncias. Então, a gente teve como resultado, né, que as 2 amostras de cocaína que vieram, né, da Polícia Civil daqui de Ribeirão Preto foram previstas corretamente. O crack não foi prevista nenhuma das classes do modelo, e a gente fez também amostras simuladas para saber se a proporção ajudava. Simulada, eles caso simulado em laboratório, tá, gente? Essa simulada aqui, assim, várias concentrações diferentes, e aí a gente viu que esse detector, ele é bom, né, para proporções superiores a 50% cocaína. Então, quais são as vantagens, né, dos métodos em sílico? Muitas vezes o tempo, tá, que a gente tem, você pode desvendar um comportamento mais rapidamente, né? Não usa insumos de laboratório, né? Então a gente fala aí um pouco, né, de química verde. A economia de energia, eventualmente também pode ser controverso, depende do computador que você tem, tá? Não usa testes animais, principalmente para a parte de toxicidade, isso é muito importante, né? E não tem problema, acho que essa é a maior vantagem de todas, não tem problema regulatório, tá? E a gente tem que entender também, né, que os modelos, eles têm sido cada vez mais demandados, né, numa série de pontos. Então, aqui a gente tem o EPA, né, que é a Agência Ambiental Americana aí. Então, eles já têm aqui uma série de modelagens que eles usam, tá, para fazer a previsão aí de toxicidade, né, e a própria OCDE tem aí critérios para validação aí de modelos Kizar para serem usados. Kizar é um tipo de modelo que você utiliza matemático para poder fazer aí a previsão de toxicidade, por exemplo. O nosso laboratório fez uma parceria, né, com a Altox. A Altox é uma empresa, uma startup que trabalha, né, com toxicidade em sílico. A gente teve 2 meses de parceria, mas foi muito bom, tá? E eles cederam para a gente a ferramenta onde a gente fez a previsibilidade de uma série de substâncias relacionadas como novas substâncias psicoativas. E quais são os desafios? Eu falo que não existe desvantagem, né? Primeiro, desafio. Validação, né? A gente precisa validar os métodos em sílico, tá? Então, às vezes, você não tem um resultado experimental dessas drogas, né? Elas são reportadas, etc., mas você não tem um espectro bom. O espectro é um espectro de apreensão, então ele vem com uma série de sinais dos contaminantes, tá? Fazer com que isso seja aceito no próprio meio forense, né? O pessoal que faz ciências forenses tem uma resistência muito grande a métodos em sílico, e isso, lógico, né, acaba impactando publicação, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, isso não é química forense, ou, isso né, você vai para uma revista de direito, fala, isso é química, vai para uma revista de química, isso é direito, enfim. A parte interdisciplinar é muito desafiante mesmo e tem que ter muita paciência, tá? Mas por que eu acho que tem potencial, né? A gente entende as ciências forenses, de uma forma geral, de maneira compartimentada, né? Então, por exemplo, acontece um crime, né? Aqui é um crime, aqui é o segundo crime, terceiro crime, quarto crime, tem a investigação para aquele crime e aquilo fica ali mesmo,
né, aqueles dados. Então, a gente acha, né, que essa parte em sílico, né, nossa, gente, aqui eu cortei o slide, mas quer dizer que ela pode entrar na parte de inteligência forense, tá? Ou seja, esses dados eventualmente podem servir, né, de, sei lá, para, enfim, orientar, tomar decisão, tanto em prevenção, na parte de toxicidade, né, políticas públicas, você prevê substâncias, se elas podem ser efetivas ou não em teste de constatação e assim por diante, tá? E nisso, né, eu vou apresentar, lógico, agora eu vou fazer um pouquinho da propaganda, né, do nosso laboratório, né, é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares, que a gente chama de Direito Químico, é um trocadilho, né, de lei, que a gente colocou, né, IDQ, que é o Departamento de Química, tá? E eu e o professor Jesus, né, que o professor Jesus também é perito da Polícia Federal, nós também compomos o INCT Forense, né, que está no último ano agora do projeto, tá? A gente gastou bastante nessa foto, então eu sempre coloco ela, né, porque ela ficou bem bonita, então eu e o professor Jesus. E na linha de pesquisa, né, falo que todo mundo que fala da área forense é essa expectativa, né, CSI, o que é totalmente fora da nossa realidade, né, nós somos brasileiros, mas tem aquela parte, né, não desistimos nunca, né, então a gente tem que passar por cima aí da falta de recurso e continuar tentando fazer pesquisa mesmo a duras penas, tá? E aí, em 2013, esses são os professores da área forense do nosso departamento, né? Nós fundamos a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses com o objetivo de ser uma sociedade científica relacionada, né, acadêmica, relacionada às ciências forenses. Em 2020, né, por conta da pandemia, nós tivemos que fazer o nosso encontro de maneira virtual, como tem acontecido, mas que foi muito rico, muito legal, né? Participaram vários presidentes participou o presidente, né, professor Claude, ex-presidentes do IAFES, né, que é essa Associação Internacional de Ciências Forenses, tivemos discussões relacionadas à parte sociológica, relacionadas a ciências forenses e assim por diante. Também temos alguns livros, né, lançados por professores do nosso departamento. Então, eu sou, né, organizadora do Fundamentos de Química Forense, o professor Jesus é fundador de Locais de Crime e Ciências Forenses. Nosso livro ganhou, né, o destaque forense no ano de 2020, né, como o melhor livro na área de ciências forenses. E outros docentes do departamento também têm se empenhado, né, em montar literatura nacional, tá? Então, aí o livro do professor Daniel, né, que ganhou menção honrosa, professor Bruno, aqui o professor Bruno e o professor Marcelo. E, recentemente, eu fiquei muito feliz com o convite, né, eu participei, eu sou a única que não é exatamente da área do direito, e auxiliei a escrever esse livro, né, do pacote anticrime, sobre as mudanças relacionadas à cadeia de custódia, né, a parte técnica relacionada a essas mudanças, tá? Essa é a última foto aglomerada, né, do meu laboratório, então eu trago ela no coração, tá, que foi de 2019, né, nós já tivemos esses egressos, tá, então de lá para cá algumas pessoas, né, defenderam mestrado, enfim, ou eram da IC, né, e saíram, e tivemos o ingresso desses outros aqui, que estão na fotinho separada, porque a gente, infelizmente, não teve novas oportunidades de aglomeração depois disso, tá? E aqui, né, no ano de 2019, eu tive o prazer, né, de passar um tempo, né, em estágio de pesquisa, tá, na Texas Southern University, trabalhando junto com a professora, né, doutora Ashraf Mozayani, que é super, tem uma experiência enorme, principalmente na área de toxicologia forense, tá? E lá a gente desenvolveu um estudo aí, né, relacionado à lei de drogas brasileira e americana. Não é fácil. Para publicar esse estudo também é difícil, né, porque os Estados Unidos, eles têm uma lei federal, mas eles têm leis estaduais específicas, tá? E é muito diferente, até por conta do nosso sistema acusatório, né? Mas aqui vale ressaltar algumas coisas, né, do caso dos julgamentos no Brasil, tá?
Então, quem tem curiosidade, né, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele tem vários pontos que chamam jurisprudência em teses, né? Então, eles pegam 4, 5 jurisprudências que levam para o mesmo caminho de decisão e formam uma tese em relação a isso. Uma dessas teses é que, para você processar uma pessoa pelo consumo, é necessário fazer o teste de constatação. Então, eu vi fulano fumando maconha, não adianta, você tem que provar, né, por meio do teste de constatação. Mas vamos lembrar que o teste de constatação é um teste falho. Então, eventualmente, você pode ser processado, né, entrar no artigo 28 ali, mesmo não sendo uma substância de uso proscrito, tá? Essa daqui é a jurisprudência que mais me deixa chocada, né? Tanto do STJ quanto do STF, que a pureza não é necessária para caracterizar o tráfico. Isso é um problema muito sério, né? Se você tem uma cocaína, sei lá, 60%, uma cocaína 30%, enfim, se você pega algo que tem uma grande concentração, essa coisa geralmente vai ser dividida. Então, isso pode caracterizar o tráfico. Então, o que eles consideram é apenas, né, eles falam a natureza e a quantidade, mas eu não consigo entender quantidade sem levar em consideração a pureza, tá? Então, é uma discussão grande em relação aos requisitos técnicos científicos, né? A química tem um papel essencial para isso, tá? Mas são decisões jurisprudenciais dos mais altos tribunais do Brasil e que carecem, na minha opinião, né, de fundamento científico. E aí, eu vou finalizar, que eu já devo ter passado até do tempo, né? Agradecendo a todos vocês por me ouvirem, né? Ouvirem os desafios dos cálculos teóricos na área forense, tá? Então, agradeço mais uma vez o convite aí da professora Claudete, né? Da minha amiga, companheira de turma da graduação, né? A professora Paula, e as agências de fomento, né? Que ajudam aí com bolsas para os alunos, né? O INCT Forense, a FAPESP, que financiou meu estágio de pesquisa. Então, é isso. Gostaria de agradecer a todos e muito obrigada. Obrigada, Aline. Foi ótimo. Eu queria pedir para todo mundo abrir os microfones para a gente bater palmas aí para a Aline. Deixa eu ver se alguém... Quem quiser já fazer pergunta, é só levantar a mão aí, que aí eu consigo controlar as pessoas que quiserem fazer pergunta. Fernanda Paula, por favor, Fernanda, se você puder abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Boa tarde, professora. Parabéns à palestrante, né, pela palestra, muito interessante, né? Então, eu faço mestrado em Química, na área inorgânica, mas na graduação, que eu fiz licenciatura no IF Sertão, uma cidade chamada Petrolina, aqui em Pernambuco, sim, eu já me debrucei, né, sobre o assunto de eu fazer a licenciatura, né, sobre tentar mostrar aos alunos que a utilização da maconha era prejudicial à saúde e tal, né? E nesse trabalho eu comecei a me interessar e a me aprofundar um pouco sobre a questão dos princípios ativos, né? E suas utilizações, né, das drogas. E eu tenho várias perguntas, mas eu vou restringir em algumas. Certo. Eu achei uma área bastante interessante, né? Que são pesquisadores na qualidade que estão investigando sobre drogas alucinógenas para tratar transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, né? Eu gostaria de saber se a legislação brasileira está se adaptando a essa novidade, se tem algum
movimento nessa área forense? Olha, a gente tem aqui a parte de redução de danos, né? Foi tirada. Que a gente tem na literatura, tá? A gente tem que é o fato, né? Por exemplo, como você tem muitos, digamos assim, aspectos farmacêuticos ligados, né, a cannabis, etc., cannabis medicinal, tem muita gente estudando isso. Você pode ter também aspectos farmacêuticos importantes relacionados às outras substâncias, né? Mas como que você vai saber isso? Como que você vai pesquisar isso? Ou vai, enfim, se a classe estrutural inteira é proibida, né? Então, só que isso não é só no Brasil, tá? Por outro lado, a gente tem que ninguém sabe o que essas substâncias são capazes de fazer. Então, num primeiro momento, até por proteção, até quando não se tem mais estudo, vários países optaram por natural fazer como se fosse um bloqueio, né, dessas substâncias. Só que, assim, a gente tem uma série de fatores que tem que ser levados em consideração, né? Por exemplo, o caso das anfetaminas e catinonas. Então, proíbe-se a classe estrutural das catinonas, mas não das anfetaminas. Então, assim, como que você reage a isso, tá? Em termos químicos, né? Como que você avalia legalmente será que os peritos têm padrão para diferenciar entre os dois? Então, assim, o que você está fazendo? Você está mexendo, quando você fala da lei, você está mexendo diretamente com a vida das pessoas. Então, será que você está encarcerando gente errado? Ou o pior, será que você não está encarcerando quem realmente está traficando? Então, são coisas que precisam ser discutidas, né? Não só os aspectos dos princípios ativos, que são importantes. Nesse caso, tem países como Portugal, Austrália, etc., que eles fazem, né, o que eles chamam de mecanismo de redução de danos, tá? Que é o quê? Informar a população. Por exemplo, essas drogas, elas existem, elas estão aí sendo proibidas ou não. Então, o pessoal vai em rave, toma, a gente vê vários relatos, e o pior, né? Elas vêm misturadas, enfim, tem vários casos de intoxicação grave ou até morte por conta dessas substâncias, porque uma vez eu fui tem um grupo de redução de danos, né, lá na USP, e uma menina, lembra que eu falei da sensação de ilicitude, né, contou que numa das festas, que ela nunca tinha procurado informação sobre isso, e que ela tomou uma dessas, enfim, dessas substâncias, acabou tomando porque a pessoa falou para ela que não era ilegal, né? Então, isso causou uma certa sensação de segurança nela. E que ela passou muito mal, e ela falou assim, se eu soubesse, então é assim que trabalha a redução de danos, tá? É informar, né? A mesma coisa que foi feito, por exemplo, com o cigarro. Quando eu estava na graduação, os professores fumavam dentro da sala, tá? Se hoje um professor faz isso, ou aliás, se eu estou dentro da minha sala e acender um cigarro, vocês não vão gostar. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho, cigarro faz mal, etc, etc. Então, eu acho que existem os dois pontos. Eu acho que o caminho mais lógico, eu sempre vou defender isso, né? É educação e usar realmente dados para você tomar decisões relacionadas à proibição ou não. Tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Fernanda, mas e nisso os estudos em sílico ajudam, tá? Respondeu assim, que eu achei interessante, que eu vi reportagens também, que tem alguns pesquisadores, pesquisas sérias, né? Utilizando drogas assim, como LSD, chá de cogumelo, né? Para testar em pessoas que sofrem realmente mas de transtorno. É o caso da cannabis sintética, né? Teve um longo caminho até ela ser aceita de alguma forma, né? Porque tem
a filosofia, né, que foi inserida da guerra às drogas, de alguma forma, ela acabou, você tem o estigma da pessoa que é usuário, até pessoa que eventualmente usa a medicinal, conheço gente que trabalha, que reporta, que fala que a criança que usa é maconheira, sabe? Assim, então, a gente precisa de educação, né, social, sabe? Assim, as pessoas têm que entender que, lógico que tem os efeitos colaterais, como tem o Rivotril, que é, né, uma droga controlada, é um benzodiazepínico, e daí, todas as drogas têm efeito colateral, é normal. Então, assim, até que ponto, qual é a dosagem, etc. E quando você passa na proibição completa, você começa a ter um problema também de pesquisa. Né? Isso entra também, só concluindo, na questão da cannabis, né? Porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos o LAFEP, que é um laboratório muito reconhecido nacionalmente, e eu não sei como é que anda essa questão, mas eu lembro que na época eu li que há muitos anos o diretor do LAFEP estava tentando produzir um antiemético, que é para evitar enjoos, tratamento de câncer, essas coisas, à base da cannabis, mas teria essa barreira, né? Sempre tem. Legal, né? Sim. E eu não sei se ele conseguiu. Tem vários laboratórios hoje estudando várias funcionalidades, né? Eu acho que é importante. O controle também é importante. É por isso que eu falo que o mercado regulado é a melhor saída, né? Então... A proibição somente. Não, né? só a proibição, exatamente. É o conhecimento para fazer o mercado regulado de maneira racional, tá? Exato. Obrigada, Fernanda. Agora, Marcelo Zaldini. O Marcelo é colega também, né, Marcelo? Tudo bem? Marcelo, eu não estou lhe ouvindo, não sei se a Aline conseguiu. Não consegui também, está com alguma interferência. Tem um ruído bem alto, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu não consigo ouvir. Marcelo, a gente não está conseguindo te ouvir. Marcelo, você quer escrever no chat? No chat, porque o ruído está muito... um ruído muito grande, a gente não está conseguindo. Nós não conseguimos te ouvir, Marcelo. Desculpa. Enquanto você tenta ver qual o problema aí no seu áudio, eu vou passar para a próxima pessoa, porque a gente não consegue te ouvir. Aí depois você pode tentar novamente. Laís Maquiama. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela apresentação. A temática é assim, de grande relevância em vários sentidos, né? Como a senhora mesma citou, acima de tudo, pelo significativo. Mas aí eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é relacionada à questão da diferenciação entre os análogos das drogas consideradas ilícitas. Sim. Como a senhora citou, existem algumas, digamos assim, algumas fórmulas que elas são ditas como ilícitas. E como foi dito também, tem aquelas análogas que são capazes, né, de provocar o barato, que é justamente o que as pessoas buscam, que elas não são, elas são tidas como permitidas. Aí eu pergunto, eu acho que no caso assim, no Brasil, por exemplo, você sabe responder se existe alguma política interna, eu falo tecnicamente mesmo, né, um procedimento técnico para que haja essa atualização perante a Anvisa, digamos assim. E como que se trata essa atualização das drogas que são
consideradas lícitas ou ilícitas, por exemplo, que isso traria um respaldo legal, que é justamente um grande agravante, para que haja a política de intervenção, né? Então, o problema tem vários pontos. É o técnico, a atualização e a consequência disso é a legal, porque não existe, consequentemente, o ponto legal da história, né? Que é proibir ou não, né? A Anvisa, já falei, né? O Brasil é signatário de uma série de convenções internacionais em relação a drogas, tá? Então, a gente tem aí a diretoria colegiada é formado por uma série de pessoas de super conhecimento, né? Que tem experiência com outros colegiados internacionais, tem também peritos, enfim, eles tentam, acredito, tomar a decisão mais técnica possível dentro da questão. Como eu já falei, esse negócio de classe estrutural não é uma coisa que é só do Brasil, tá? Talvez isso seja uma medida de cautela, até porque não se sabe o que essas substâncias são capazes de fazer, né? Que tipo, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem, mas vocês já devem ter ouvido falar da crise dos opioides, né? Nos Estados Unidos, tá? Que mata gente, assim, loucamente, né? Porque... E os opioides, eles estão dentro do contexto das novas substâncias psicoativas também. Então, lógico que existe uma técnica, ou pelo menos tem que ter, né, por trás dessas proibições, e acredito que decidir proibir classe estrutural não é uma decisão impensada, tá? Com certeza envolve ali, tipo, a melhor, digamos, prevenir do que remediar nesse primeiro momento, onde não se sabe exatamente, só que isso, querendo ou não, cria um problema jurídico, né? Não adianta. Então, quando... aí eles falam assim, é mais fácil, né? Por exemplo, alguns argumentos a favor da classe estrutural, né? Mas se a gente detecta que é uma catinona, é proibido e pronto, tá? E aí você não precisa ficar determinando estrutura, por exemplo. É um ponto a favor, né? Só que a gente já viu que as anfetaminas são muito parecidas. Então, assim, tá, beleza, é uma catinona, então qual é realmente a técnica boa para a gente identificar essa substância, né? Então, por exemplo, mas eu acho que o maior problema da nossa lei, dessas proibições e das novas substâncias psicoativas, não é nem da nossa lei, é um problema mundial, são os testes de constatação, tá? E os padrões, né? Outro dia teve um professor na banca de um aluno meu que ele falou uma coisa que eu achei sensacional, né? Que ele falou assim, não existe teste definitivo se você não tem padrão. Não adianta usar uma técnica, etc, etc. Daí ela não é definitiva se você não tem o padrão, né? Achei interessante o ponto de vista dele, tá? E por exemplo, na nossa lei, para mim, o mais grave é a constatação. Por quê? Porque você não tem testes que são hábeis para detectar as novas substâncias psicoativas. Então, nesse caso, como que você... Está escrito na lei, prefeito de lavratura da prisão em flagrante tem que ter a constatação. Então, a gente já achou a jurisprudência, né, de pessoas encarceradas, constatação, né? Ou usos colorimétricos básicos para fazer dessas substâncias, não dá, né? Assim, você não tem como aceitar esse tipo de coisa, tá? Eu, pelo menos, acho cientificamente muito, muito complicado esse tipo de... que foi o problema aí, né, da etilmorfina que a gente tem, né? Teve gente que falou assim, mas pode ser, se fizesse constatação, eventualmente pode ser... então, você tem dois pontos de vista, né? Você tem o ponto de vista de quem quer que encarcere, tá? Vamos encarcerar, depois a gente decide. Então, o que eles chamam, né, que eles falam que no inquérito vale o princípio do indúbio pró-sociedade, né? Então, a sociedade tem que ser protegida em primeiro plano. Então, na dúvida, você encarcera, tá? Né? E aí, depois o processo
processo, tem o indúbio pro réu, enfim, são esses diferentes pontos de vista jurídicos que têm que ser levados em consideração, tá? Mas, assim, encarcerar em flagrante, sem constatação, e o pior, as pessoas nem sabem em que lista tá as substâncias, e vai tudo na lei de droga, entende? Aí é complicado, tá? Obrigada, Laís. Agora, Marcelo disse que conseguiu resolver o problema do microfone. Oi, estão escutando agora? Pronto, Marcelo, agora sim. Ah, pronto, era o microfone aqui. Bom, Aline, que bom revê-la, né? Aqui mesmo, nesse ambiente virtual. Fazia tempo que a gente não se falava, né? É verdade. Parabéns pelo trabalho. Queria fazer algumas perguntas mais voltadas à parte de modelagem mesmo, né? Umas curiosidades. Primeiro, o que me chamou a atenção, né, é que, bom, obviamente há uma superposição grande, né, dos métodos que você usa para isso com os métodos de química medicinal, obviamente, né? Sim, exato. Conhece o gancho. A gente reconhece exatamente essa similaridade. Mas, assim, me chamou a atenção uma coisa, né? Não sei se você já refletiu sobre isso, mas no caso da indústria farmacêutica, né, quando você está, principalmente nessa fase de screening, ou de virtual screening, né, ou de high throughput virtual screening, que é o ensaio em batelada, em sílico, assim, a indústria farmacêutica, o grande problema para ela não são os falsos positivos, né, aquelas moléculas que são eventualmente identificadas como ligands, né, ligands, e acabam seguindo no pipeline, né, digamos assim, mas lá na frente elas vão ser eventualmente descartadas por algum método, né, outro método de análise, certo? Sim. Então, os falsos positivos não são grande drama, digamos assim, porque só vai custar algum tempozinho a mais lá na frente, talvez alguns dólares a mais para fazer algum ensaio, mas o grande drama da indústria farmacêutica, na verdade de outras indústrias também, que trabalham com inovação, são os falsos negativos. Sim. Né? São aquelas moléculas que caíram fora do processo e não deveriam ter caído. Elas deveriam ter permanecido, por causa de uma previsão ruim. Sim. Né? Então, eu fiquei pensando nisso, aplicando para essa realidade que você apresentou, né? O falso positivo, né, no seu caso, levaria à condenação de uma pessoa errada, a condenação errada de uma pessoa. Exatamente. Né? Os dois lados são ruins. O falso negativo também é ruim, porque levaria ao livramento errado de uma pessoa, que deveria ser condenada. O falso negativo não deixa você aplicar a lei, tá? E o falso positivo você aplica a lei de uma maneira errada. Então, os dois são problemas jurídicos que têm que ser resolvidos, né? E só a química pode resolver no caso da lei de drogas. Não existe, não adianta, né? Às vezes a gente vê advogado falando que não importa a parte científica, eu fico chocada, né? Assim, como que não importa? Que só eles falam que só a discussão jurídica é suficiente. Eu falei, mas como que você vai discutir se uma droga existe ou não existe sem usar a parte química, colega? Desculpa, né? Então, acho que esse é o maior problema, né, a ser transposto. Isso. Exatamente. Isso significa que a necessidade que você tem, digamos assim, de precisão, né, de ajuste, de preditividade, né, dos teus modelos, talvez seja ainda mais exigente, né, do que normalmente é muito grande. E assim, a gente tem conseguido, né, até por essas colaborações com os peritos, né, e tem sido bom, porque o problema não é trivial, tá? Não é fácil, exatamente porque você não tem muito, os estudos são totalmente esparsos na literatura, porque como são substâncias ilícitas em vários países, muitas vezes o que você tem de estudo já são coisas que vêm de apreensão, né? Então, você tem espectros que estão com todos os interferentes, enfim, é muito complicado, não é fácil não. E essa parte de modelagem é importante, né? De você criar classes estruturais bem definidas para não ocorrer erro de previsibilidade de uma droga proibida numa classe diferente ou vice-versa, tá? Entendi. Ótimo, muito bom. Só queria fazer um comentário final. No início, quando entrei, você estava fazendo uma declaração.
Quando a gente vai submeter paper, é a maior pergunta que tem, tá? Essa sua pergunta é de todos os referis, né? Então, assim, a gente tem que sentar... Quero dizer que eu nunca fui seu referido, viu, assim, publicamente. Beleza, vou mandar para você, então. É aquele negócio que mas é muito legal, porque cada grupo tem o seu problema específico, né? Então, assim, o que você faz para anfetaminas e catinonas, você não faz para opioide, você não faz para canabinoide. Você realmente tem aí a identidade química e essa identidade gera problemas novos diferentes, tá? Então, cada grupo é um grupo, realmente. E os canabinoides são os mais loucos, né? Então... Então, parabéns de novo pelo trabalho. Eu só queria lembrar, quando eu entrei, você estava lembrando uma declaração que a gente usa bastante, né? Aquela de que o químico teórico é teoricamente químico, né? Mas eu quero lembrar que essa é uma declaração teórica e que nunca teve confirmação experimental. Exato, concordo com você. Tá bom, Aline, um abraço, viu? Lembranças. Um abraço, Marcelo, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Marcelo. Agora, professora Ana Paula. Oi. Ana. Paula. Aline, queria parabenizar, tá, pela apresentação, bem interessante, tá? E um tema muito, que chama muita atenção, né? Principalmente os estudantes gostam muito dessa parte de química forense, né? Eles vibram com isso aí. Mesmo que seja baseado na série, né? CSI, mas ele vibra, né? E eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, tá? Só queria parabenizar e só fazer uma pequena colocação aí, Aline, quando você falou, né? Porque no nosso caso aqui, né? Eu sou química analítica, eu sempre preciso do padrão, né? Sim. E além do padrão, dependendo da droga que eu for mexer, se eu trouxer para o laboratório, vai dar porte, né? Então, a gente ainda tem também esse problema. Autorização, né? De comitê de ética. A polícia tem que estar sabendo, enfim, tem toda a parte jurídica. Os colegas que são experimentais aqui, eu tenho dó, assim, porque, olha, não é fácil. Não é fácil. Qualquer coisa a gente faça, a gente tem o problema do porte, né? Sim, exato. Mas é isso aí, Aline, parabéns pela apresentação, obrigada. Muito bom, viu? E obrigada por aceitar, né, o convite de Claudete para participar do nosso colóquio. Obrigada, Ana Paula. Agora é o professor Oscar. Oscar? Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, tudo bom, estamos ouvindo. Oi, Aline. Parabéns pela excelente apresentação, num assunto que é tão importante, não é? Sim. Problemas que a gente vive no mundo todo com relação a esse tema. Eu queria, Aline, se você permitir, duas questões. Sim. Uma é a seguinte: bom, você no modelo in sílico, do tratamento in sílico, você usa a química quântica e usa a quimiometria. Sim. E aí eu gostaria de perguntar o seguinte: como é que é a relação de vocês nesse tema, né, que envolve a química e a lei, e o direito, né, as questões jurídicas, etc., e a Polícia Federal e o governo? Eu vi que vocês têm o INCT. Sim. Que deve ter sido financiado pela FAPESP, né? Não, foi pelo CNPq. Foi pelo CNPq. Isso. E com relação à Polícia Federal, a questão é a seguinte, e ao governo também, vi que vocês têm publicações, né? E, eventualmente, haveria possibilidade de, num desses métodos que vocês desenvolvem, né, em sílico, vocês pensarem em ter uma espécie de uma patente? A gente até aí a gente precisa ter a patente. Os métodos em sílico, eles estão aí, né? Eles não são exatamente uma novidade em si, tá? Até teve um referi que eu lembro que ele falou assim: isso daí não é nada demais, entendeu? Se a gente fica magoado, né? Mas ele não deixa de ter a certa razão que as técnicas, elas são
sim, rotina em quem faz cálculo, tá? Só que o problema forense, lembra que é um slide que eu mostrei lá no comecinho, né? Tem a química e tem a química forense. Então, uma coisa é você fazer o cálculo em sílico, outra coisa é fazer ele atender ao desejo forense, tá? Eu acho que, eventualmente, poderia, né, ter, sim, dependendo do caso, né? Se você demonstrar novidade, enfim, em algum desses pontos, mas aí tem que sentar e ver realmente, né, quais seriam os pontos patenteáveis aí disso, né? Então, eu acho que essa é a questão. Essa pergunta, na verdade, é a seguinte: se acontecer isso, né, como você está falando aí, se houver pontos de novidade que isso possa acontecer, vocês vão enfrentar uma grande dificuldade, né? Com o governo, enfim, como é que fica a questão, como é que ficaria a questão da patente, em nome de quem, se houve financiamento do CNPq e tal, enfim, é um rolo. Eu digo isso por conhecer, eu já coordenei 2 redes de nanotecnologia, né? E sei como é essa história. Ainda hoje aqui do Brasil, infelizmente, é um problema danado. Agora, a outra questão que eu queria colocar, não ficou muito claro para mim, Aline, é a questão dos diazepínicos. Os benzodiazepínicos. Os diazepínicos, muito bem, você tem a tarja preta, você vai com a receita, a requisição e tal, você vai na farmácia e compra o Rivotril, o Alprazolam, o Dormonide e por aí vai. Tá? Eu, por exemplo, sou consumidor, sou usuário do Alprazolam e do Dormonide, que é muito forte. Né? Sim, tanto sim. que eu tenho que controlar isso, eu tenho que cortar. Sim, são receitas controladas, né? Os efeitos colaterais podem ser horríveis, né? Sim, horríveis. Muito. E, agora, o que não ficou claro para mim é o seguinte: não são drogas proscritas. Não, são controladas. Então, você tem alguma informação, no caso em que, por exemplo, uma pessoa vai viajar, vai passar muito tempo fora do país. Sim. E vai precisar tomar essa medicação, certo? Ou um ansiolítico, ou um indutor de sono, como é o caso do Dormonide e tal. E precisa levar uma quantidade muito grande, porque lá fora... De permissão, né? Pois é. Você tem alguma informação sobre isso? Como é que... Olha, eu não sei exatamente, é porque depende do país que você vai, né? Então, por exemplo, no caso, né, mulheres, meninas sabem disso, né? Tem um tipo de hormônio que eu tomo, né? Na parte de climatério, etc. Eu sei que revela a idade, mas é um fato, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, aqui eu compro sem receita, sem problema nenhum, né? E lá não podia, tinha que ter receita, etc. Aí, no caso, eu levei algumas caixas e meu médico me deu uma receita traduzida, tá? E foi suficiente, né? Agora, é um hormônio, né? Não é uma substância que pode causar outras coisas. Então, talvez entrar em contato também com alguém do outro país para saber qual que é o critério deles, porque sair não é o problema é entrar, né? Então, qual que é o critério de entrada naquele país daquela substância, tá? Então, às vezes, assim, tem casos de colegas, né? Sempre vem, um colega que a filha tomava um tipo de leite em pó específico e, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai, eles perguntam para você, você está levando qualquer pó, mais de 100 gramas de qualquer pó? Então, se você leva uma lata de leite em pó, pode ser um problema. E leite em pó é positivo para cocaína. Então, assim, realmente tem que olhar a legislação do país e verificar. Para benzodiazepínicos, eu acredito que tem que ter uma receita traduzida e a indicação médica para você poder entrar e a quantidade certa de acordo com a receita, entendeu? Alô? Oi? Eu acho que cortou, deu uma cortada. Então, aí é a parte legislativa mesmo. A Receita Federal pode ajudar nesse ponto. Acredito a Anvisa também, né?
pode ajudar com essas... nessa parte de direito internacional, né? Porque realmente depois você vai para a Europa, é uma lei, se você vai para os Estados Unidos, é outra. Então... Agora, eu queria, só para encerrar bem rápido, eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte. Vamos pegar o caso da cannabis, certo? Da maconha. E, bom, a maconha é proscrita, certo? Completamente. Certo. Né? A questão de uso medicinal ainda está em muita discussão, aqui no Brasil, né? Sim. Mas qual é a sua opinião sobre o fato de a cannabis ser proscrita e o álcool não? Eu até apresentei num congresso um trabalho sobre isso, né? Álcool e maconha, né? É possível comparar? Porque essa é uma comparação que é geralmente feita, tá? Eu acho que você tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem muito esse estudo. O álcool é uma droga, digamos, lícita, né? Que ela é regulada, tá? Só que os efeitos dela são diferentes, né? Dos efeitos da cannabis, né? Eu não sou uma especialista nos efeitos das substâncias, né? Mas um é depressivo, outro é, né, estimulante, assim por diante. Então, você tem aí reações que são diferentes. Lógico que o abuso, né, ele é maléfico em todos os casos, tá? No Brasil, a gente tem uma tolerância muito grande com o álcool, né? Aí eu sempre, quando me fazem esse tipo de pergunta, você quer do ponto de vista químico ou do ponto de vista do direito, né? Então, assim, o que é proibido ou não, tá? Então, tem o pessoal do direito, né, que advoga que o Estado não pode interferir no que você decide por dentro do seu corpo, né? Eu não sei se eu concordo com isso ou não, afinal de contas, eu sou química. Eu lembro que eu fui num evento uma vez de 10 anos da lei de drogas, que só tinha advogado, e tinha uma pessoa lá que era assessor parlamentar, e essa pessoa estava muito brava, né, com as proibições das drogas, de uma forma geral, que diz que todas tinham que ser liberadas. Aí eu falei, mas você não pode envenenar, né, a população, deixar que a população se envenene. No ponto de vista químico, a gente sabe disso, senão, então também não vamos nos preocupar com agrotóxicos. Assim, então meio que é a mesma coisa, tá? É lógico que existe um excesso, né, no Brasil, de proibição, na minha opinião, né? A gente tem realmente um excesso, é uma proibição baseada na política de guerra às drogas, que na boa não funciona. A gente tem números absolutos, a terceira maior população carcerária do mundo, tá? Sendo que grande parte disso está relacionado com a lei de droga e por conta dos problemas científicos relacionados a essa lei. As últimas mudanças da lei tiraram os mecanismos de redução de danos, enfim. Temos realmente problemas de supercriminalização, tá? Mas você tem que informar, as pessoas têm que ter acesso, tem que saber, né? Então você não pode liberar tudo. Aí eu lembro que eu falei para ele, né? A gente não pode deixar que a população se envenene, porque tem a toxicidade. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não acredito em toxicidade, até usei isso numa apresentação minha. Assim, colega, a toxicidade não é uma coisa que você vai acreditar ou não, ela tá aí, né? Não é discricionário, tá? Não cabe a você acreditar ou não, né? Então, assim, você acreditando ou não, as coisas têm o seu nível de toxicidade. Queira você ou não. Então, eu acho que esse é o ponto importante, né? E tudo que puder ser feito em termos de redução de danos, tanto para o álcool, né, quanto para o consumo de qualquer outra substância, tem que ser feito, tá? Então, eu acho que com o álcool tem um caminho, né? Antes a gente via... Eu falei que nada foi tão louco quanto os anos 80 e 90, tinha propaganda de tudo na TV. De uísque, de Campari, Martini, etc. Hoje você praticamente não vê propaganda de álcool na TV, tá?
Mas eu não acho que os efeitos são parecidos, eu não acho que eles são comparáveis. Álcool é pior em uma série de situações, né? A cannabis em outras, tá? Eu acho que cada caso é um caso, a predisposição da pessoa também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, por exemplo, você tem muitos crimes associados ao uso de álcool, tá? Que são os crimes que a gente chama crimes facilitados, né, pelo uso de drogas, como, por exemplo, crimes de violência doméstica, enfim, acidentes de trânsito, que são os crimes que muitas vezes ocorrem, né, porque a pessoa consumiu álcool em excesso, tá? E, por outro lado, você não vê, né, ou pelo menos aqui, também do que eu pesquisei nos Estados Unidos, eu não vejo crimes facilitados pelo uso de cannabis, tá? Então, enfim, é uma discussão grande, né? Não só. Então, assim, qual foi o crime facilitado porque a pessoa fumou maconha? Não sei. Ou não foi registrado, tá? Ou aí tem gente que fala, maconha é a porta de entrada para drogas mais fortes, né? É igual leite condensado, depois você vicia em brigadeiro, pudim, enfim, né? Etc. Mas assim, estou falando que existem casos e casos. Eu acho que a gente tem um problema de superproibição no país. Por outro lado, existe uma lacuna enorme de informações que tem que ser levadas em consideração para você liberar, tá? Tá. Muito obrigado. Parabéns. Não sei se eu falei muito, respondi, falei e acabei... Não, respondeu, sim. Eu queria ouvir a sua opinião. Tá bom. A opinião é difícil da gente dar. Eu evito, esses assuntos são extremamente polêmicos, né? Em aula, por exemplo, sempre dá discussão, tá? Que você tem o povo que é proibicionista, o povo que é mais liberal, e você tem até os negacionistas, né? Enfim. E a gente tem que ver o fato é que o álcool, por ser uma substância permitida, você tem muitos crimes decorrentes dele, tá? Então, você tem os crimes de violência doméstica, você tem crimes de estupro, você tem assassinatos, você tem furtos... Acidente de trânsito e por aí vai. Acidente de trânsito assim... Tá lotado. Aqui a gente tem um problema muito difícil de estatística, né? De estatística de jurisprudência. Nos Estados Unidos eles têm um birô só de estatística, então a gente consegue ter realmente, né? As estatísticas dos crimes facilitados pelo uso de drogas, né? E álcool é um dos mais comuns, tá? Mas é exatamente por ser uma droga que eu acho que é lícita, então tem que tomar cuidado na interpretação desses resultados, né? Não é que você eventualmente não tem para outros, talvez não tenha registro, porque são drogas ilícitas, e aí você precisa de um exame mais aprofundado. Enfim, complicado. Mas tá bom. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, Aline. Obrigada, Oscar. Só não lhe vimos dessa vez. Sempre bom lhe ver. Como é? A minha câmera está ligada. Mas você não está aparecendo. Tem alguma coisa na frente da sua câmera, eu acho. Tá sim. E aí a gente não lhe viu. Veja, sempre bom lhe ver. Agora nós estamos lhe vendo. Eu até lhe avisei aí no chat que eu não quis lhe atrapalhar na sua fala. Mas a gente não estava lhe vendo e é sempre bom lhe ver. Bom, tá, obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Oscar. Bem, não tem mais ninguém com a mão levantada. Ô, Aline, como que você, que também flutua na área do direito e é química, como que tem sido a receptividade de quem trabalha na legislação para mudança ou quebra desses paradigmas e em relação por exemplo, a maconha? Você tem notado que há uma receptividade ou não aos estudos que são desenvolvidos? Eu acho que sim, na comunidade médica também, né? A gente tem, eu falo que a diferença de linguagem é o maior obstáculo, né? Nós químicos, precisamos aprender a conversar com as outras áreas do conhecimento, principalmente as ciências humanas ou jurídicas, tá?
Eu sinto assim, quando eu fui fazer faculdade de Direito, né, eu já estava no pós-doc na época, eu quase desisti, mas aí a gente vê que às vezes ficar muito nas ciências exatas, você acaba limitando um pouco, né, a sua visão do todo, tá? Então, para mim foi muito importante, eu mesma era uma pessoa muito mais proibicionista, do que eu sou hoje, porque eu levava em consideração apenas os aspectos técnico-científicos, não os aspectos sociais. Então, fazer direito, assim, para mim, pessoalmente, como pessoa, me fez crescer muito, né? Me fez prestar atenção nos direitos humanos, me fez conhecer a Constituição, nesse momento de polarização política. Você ter esse conhecimento é importante para você não falar besteira, não falar, por exemplo, que o STF proibiu o presidente de atuar na pandemia, né? Que bom que a gente tem o conhecimento para não repetir, replicar coisas absurdas como essa, né? Porque conhecer a Constituição mostra que lá existe, por exemplo, uma competência concorrente. Então, assim, é importante a gente não ter, a gente ter conhecimento suficiente para não ter discursos reprodutíveis, né? Que você ouviu, não sabe de onde veio, né? E começa a reproduzir feito um papagaio, né? E não sabe exatamente o que você está falando. Então, o direito me abriu muito. Eu sou nunca, né? Eu falei que eu nunca vou passar vergonha na internet defendendo um político sequer, seja ele de esquerda ou de direita, jamais, né? Eu sempre gostei de olhar realmente, por exemplo, o que aconteceu agora no STF também, em relação ao ex-presidente Lula, etc. Eu já tinha falado lá atrás que ia acontecer, porque quem conhece um pouco do direito sabe que estava errado. Então, assim, não é questão de ser culpado ou não ser, né? Isso é um problema processual. Então, enfim, eu acho que o direito me abriu, né? Tudo isso que foi muito legal, e isso também faz a gente raciocinar, né? No ponto de vista assim, compensa proibir tudo, compensa liberar tudo? Eu acho que nenhum dos dois compensa. Tá? Aquele gráfico é o que eu mais gosto, é o mais racional. Proibir tudo causa tanto dano quanto liberar tudo sem regulação. Entendeu? As substâncias psicoativas, elas estão aí, tá? Elas são uma realidade, as pessoas tomam, entendeu? E elas são perigosas. Não é para achar que elas não são, elas envenenam mesmo, principalmente porque tem mistura, tá? Por exemplo, toxicidade de A e de B, uma de B é outra, A com B junto é uma terceira. Então, você não tem como, sabe, falar assim, ai, não, isso é seguro, isso não é... Por isso que eu falo, é estudo, né? Estudo do ponto de vista social, estudo do ponto de vista técnico-científico, e aí o maior ponto que é integrar esses dois, tá? Então, assim, eu tenho sido muito feliz até na minha experiência que a gente tem, no nosso curso de Química Forense, a gente tem 2 professoras do direito que dão aula de direito para os nossos alunos, né? E a gente se dá muito bem, né? A gente conversa muito, às vezes nem sempre a conversa, eu não entendo tudo que elas falam e vice-versa, né? Mas existe esse canal, o pessoal também da Faculdade de Direito aqui é bem receptivo. E eu acho assim, o pessoal do direito, você também tem os 2 pontos. Tem o pessoal que é bem conservador, né? E tudo, e tem o pessoal que é liberal, mas é extremamente liberal, como esse tipo, eu não acredito em toxicidade. Eu falei, colega, você não tem que acreditar ou não, entendeu? Assim, não é nada nesse sentido, tá? Então, falo que tudo é caminho de conversa, de esclarecimento. Eu acredito, sim, que o pessoal do direito está cada vez mais interessado em saber a parte científica, e nós, né, da parte de química, a gente tem que aprender a conversar com eles para que eles entendam o que a gente fala, né, de uma maneira fácil, e não falar muito coisas técnicas na hora que você vai apresentar para a plateia deles, entender a sua plateia, saber com quem você fala e não overdosar na parte de química, porque aí você não consegue atingir o seu objetivo mesmo, né?
Então... É verdade. Eu acho muito legal você falar com relação à parte dos direitos humanos, né? Quanta gente está presa aí porque portava um cigarrete de maconha, né? Por exemplo. E aí o cara passa por situações que ele pode até virar gente, assim, e não é, digamos assim, não é uma fala coisa, mas é um fato, né? Negro e pobre aqui está preso. Exato. Sabe? É um fato. Vai lá e olha. Entendeu? Assim, não tem como negar isso. Não tem rico preso por droga. Entendeu? Então, assim, é um fato. Você tem que entender isso. Será que aquela pessoa... Então, assim, será que ela realmente está atingindo o seu objetivo quando ela só encarcera um determinado grupo de pessoas? E a lei de drogas é a que mais encarcera um determinado grupo de pessoas. Exatamente. Isso as pessoas têm que entender. Mas aí eu acho que isso é muito fruto também da informação, né? A informação que chega nas pessoas. Eu sou muito crítica à mídia brasileira, porque eu acho que ela é pouco formativa e informativa, e é mais condenativa, né? Você pegar o perfil... mas isso em qualquer lugar do mundo. A mídia gosta, de alguma forma geral, ela tem que chamar atenção. Mas... E os assuntos mais... polêmicos, orais, mas assim, eles não interessam à mídia. Então é um problema, né? Então, assim, o que chama atenção é o CSI, não é a Aline lá na frente do computador fazendo um cálculo para tentar entender como aquela molécula funciona. Então, assim, a gente tem uma população muito que condena, né? O nosso... eu acho que o brasileiro, de uma forma geral... Nós somos socializados numa... né? Antes de dar provas, ele já condenou. Exato. Tá? Então, a gente tem que mudar essa atitude, né? Eu vejo, infelizmente, é uma coisa triste de falar, mas eu vejo peritos que agem desse jeito, né? E eles deveriam... A perícia é a parte mais... tem que ser a parte mais idônea de toda avaliação, porque é ela que dá avaliação científica. Então, tem estudos de... quando o perito condena, acabou, né? Aí você já tem problemas, assim, complicados para falar assim, olha, a pessoa está fora da função dela, entendeu? Então, eu acho que é essa a questão da coisa, né? E ciência nunca é demais. Eu acho que é isso. Aline, foi muito bom. Eu que agradeço, gente. Pode me chamar quando vocês quiserem. Eu vou parar a gravação agora. Tá bom, muito obrigada, um abraço para todos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, belíssimo, viu? Obrigada, muito obrigada. Abraço. Quem tiver aí ainda, que quiser abrir o microfone para a gente bater palma novamente para a Aline. Obrigada. Prazer enorme conhecê-la, viu, Aline? Obrigada a todos os estudantes e professores que também participaram do evento e ótimo final de semana a todos. A todo mundo.